Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, essa aqui é a questão do Irodov, parte 1, tá? Exercício 1.9, que fala de cinemática vetorial. Mas aqui acaba tendo também um cálculo diferencial no meio do caminho. Então, né, a gente vai fazer alguma derivada aí mais pra frente. Olha só, um barco move-se em direção à água, sempre questão de barco, com velocidade n igual a 2 vezes menor do que a velocidade da correnteza. Qual ângulo em relação à direção da correnteza o barco deve se mover para minimizar o arrasto? Então essa é a questão. Pois bem, então, iniciando, tá? O que ele quer dizer com arrasto, certo? Bem, o barco, como ele tem uma velocidade menor que a correnteza, ele não vai conseguir ir na direção contra a correnteza. Então, no máximo que ele vai conseguir fazer é atravessar esse rio. E aí é justamente essa a ideia. Se a gente supor que a correnteza se move com uma velocidade, v, aqui neste caso para a direita, né, o barco, quando vai iniciar o seu movimento, ele vai estar animado dessa velocidade v, pois a correnteza irá puxar ele. Então, a velocidade que ele tem que ter em relação à água tem que ser uma velocidade de tal maneira que ele consiga se opor de certa maneira a esta correnteza e conseguir atravessar, né, o rio. Só que, claro, como a sua velocidade é menor que a velocidade da correnteza, né, ou melhor, é n vezes menor, então o seu vetor seria 1 sobre n vezes v. A gente escreve assim porque não dá para dividir vetores, né, mas dá para multiplicar pelo inverso. Vai ter que ser inclinado para uma direção que ele consiga fazer o mínimo de arrasto possível. Ou seja, que ele consiga percorrer, atravessar essa distância. Claro que ele não vai conseguir essa distância reta, ou talvez consiga, tá? Mas de forma que o arrasto que ele sofra, ou seja, essa direção aqui, né, esse deslocamento lateral, seja o mínimo possível. Então a gente quer, vou chamar isso aqui de x, a gente quer o valor de x mínimo e descobrir que ângulo é esse. Bem, para isso o barco vai ser deslocado uma distância y, que eu vou chamar aqui, né, yx, e aí a gente vai fazer essas duas determinações. Então a ideia da derivada vai ser justamente nessa parte aqui, determinar um mínimo de x, que daí a gente usa cálculo diferencial. Mas bem, então antes de começar, deixa eu só me tirar aqui da tela para não atrapalhar. Aí. Então, primeiramente, tá, nós temos essa velocidade que vai atravessar o rio. Então, a direção, o ângulo em direção à correnteza, eu posso considerar como sendo este ângulo aqui. Acho que a questão não chega a dar nome, não, então vamos chamar de um ângulo θ, né, um ângulo usual, certo? Pois bem, então, pela decomposição vetorial, queremos a componente, né, vertical aqui no nosso caso, ou seja, a componente v sobre n seno de θ. Então, vy aqui do barco, certo? Vai ser simplesmente v seno de θ divididos por n, né? V sobre n, que é a velocidade dele, n vezes menor. Então, a ideia aqui é primeiro achar uma expressão e depois a gente resolver para n igual a 2, né? O Irodov gosta disso. E como é a única componente vertical presente aqui, não tem necessidade de fazer nenhuma soma vetorial. Agora, para ver x, por outro lado, ou seja, a velocidade x do barco em relação ao referencial externo, vai ser o seguinte, vai ser v, a velocidade da correnteza, mais v sobre n, cosseno deste ângulo θ. Ou seja, vamos ter uma soma vetorial aqui. Só que daí a gente olhando este ângulo, mas espera aí, essa velocidade está contra o sentido, deveria ser um menos. Justamente o cosseno deste ângulo acaba sendo negativo, um ângulo maior do que 90 graus. Então o menos acaba se consertando por aí, certo? Temos essas duas velocidades. Pois bem, então, e v é a velocidade da correnteza, certo? Bem, então, seguindo, outro ponto, aquela distância y é nada mais igual do que vy vezes o tempo de travessia. Enquanto a distância x vai ser nada mais do que vx vezes este mesmo tempo de travessia. Então, a gente vai usar essas quatro operações. Primeiramente, a gente vai partir
de y e simplesmente determinar que t é igual a y sobre vy, tá? Passando vy para o outro lado para poder trocar nessa expressão de baixo. Ou seja, aqui a gente vai ter que x é igual a vx sobre vy vezes y. Opa, botei vy, mas escrevi vx ali. Aí. Tá? Ou seja, só substituir no lugar de t essa expressão. E aí a gente começa, certo? Pois bem, então. Vx, tá? Então vamos lá. X vai ser igual a Vx é ali, né, igual a V mais V cosseno θ sobre N, abre um parênteses aqui, divididos por Vy. Só que dividir por uma fração é simplesmente multiplicar por ela invertida. Então fica N sobre V seno de θ, multiplicados por Y. Fazendo só alguns ajustes agora nessa expressão, certo? Por exemplo, aqui dentro do parênteses, tá? Eu vou deixar apenas um numerador. Então vai ficar vai ficar NV mais V cosseno de θ. Tudo isso sobre N, tá? Multiplicados por N sobre V seno de θ vezes Y. Aqui é importante, pois a gente consegue eliminar V de cima com V de baixo e, ao mesmo tempo, eliminar N de baixo com N de cima. E a gente acaba tendo para x o seguinte, N mais cosseno de θ divididos por seno de θ, isso tudo vezes Y. Tá? Então, veja que a gente tem agora uma função aqui, que é seno e cosseno. Como eu quero o x mínimo, tá? Se eu tivesse aqui uma função de segundo grau, seria muito mais fácil. A gente encontraria, então, as raízes dessa função de segundo grau e pegaria o termo médio. Mas temos uma função trigonométrica aqui racional, ou seja, um cosseno sobre um seno. Então, o x mínimo, ele vai ser o quê? Ele vai ser justamente o valor de x, né, para que a derivada de x em relação ao ângulo θ seja zero. Então, o que nós vamos fazer aqui? Né? Nós vamos determinar, então, a derivada dessa função e igualar ela a zero e dessa função isolar o ângulo θ. E ver aí o que a gente obtém de resultado. Né? Claro, isso aqui daria ainda para fazer com algumas outras funções trigonométricas, cossecante, cotangente, mas aqui eu prefiro utilizar seno e cosseno apenas, né? E regras simples de derivadas, tá? Para mostrar que dá, mesmo trabalhando com a derivada, a gente pode pegar derivadas mais básicas. Mas bem, então aqui o que nós vamos ter, né? Basicamente, derivada de x em relação a θ, ou seja, porque eu quero o ângulo θ, né? Eu quero o menor ângulo possível, então por isso que eu derivo em relação a ele. Vai ser então a derivada em relação a θ de N mais cosseno de θ sobre seno de θ vezes y, e isso aqui tem que ser igual a zero. E aí já tem alguma vantagem, que como y ele é uma constante, eu poderia puxar para fora da diferencial já, e se eu jogo para o outro lado, vai dividir um zero. Então eu já posso eliminar ele para simplificar. Então a gente acaba tendo o seguinte, derivada de N mais cosseno de θ sobre seno de θ igual a zero. Tá? Então a gente acaba se livrando daquele y. Por isso que eu dei o nome y e mesmo assim a questão ainda não fala, né? Bem, para resolver isso aqui a gente vai usar a derivada, a regra da derivada do quociente. Então a derivada de um x, de uma f de x por g de x, né? Ela é igual ao quê? Derivada da primeira vezes a de baixo menos a derivada da de baixo, de novo, derivada da de baixo vezes a de cima, o numerador, tudo isso divididos pelo denominador ao quadrado, né? Ou seja, vamos começar ali. Então, isso aqui, né, a derivada
de x, que eu nem vou escrever ele derivada de x, eu só vou botar o igual aqui. Vai ser então a derivada da primeira, que é de cima. Como n é uma constante, derivada de uma constante é zero. Derivada do cosseno menos seno. Então, menos seno de θ multiplicado pela de baixo, seno de θ, menos a derivada da de baixo. A derivada de seno é cosseno. Então, menos cosseno de θ vezes a de cima, ou seja, n mais cosseno de θ. Isso tudo divididos pela seno ao quadrado de θ, ou seja, o denominador ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a zero. Uma vantagem agora é a seguinte: nós temos aqui o seno ao quadrado, a gente pode eliminar jogando para o outro lado. E reorganizando, vamos ter menos seno ao quadrado de θ menos cosseno ao quadrado de θ menos n cosseno de θ igual a zero. Tá? Pois bem, da relação trigonométrica, né, temos uma seguinte propriedade, que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é igual a 1. Aqui veja que nós temos simplesmente o negativo disso. Então isso aqui vai simplesmente dar menos 1. Então a gente pode reescrever o seguinte: menos 1 menos n cosseno de θ igual a zero. Seguindo então, né, vamos ter o seguinte, que menos n cosseno de θ igual a 1. Então cosseno de θ tem que ser igual a menos 1 sobre n. Tá? Que a gente pode ou deixar desta maneira, ou nós podemos também lembrar que o seguinte, que o cosseno de θ, né, porque o Irodov ele apresenta essa expressão, uma expressão com base no seno, talvez para livrar daquele negativo, é igual ao seno de π meios menos θ. Temos essa propriedade também, né? Ou também podemos observar no círculo trigonométrico, né, onde temos o cosseno de um valor, temos exatamente o seno do valor complementar, né? Bem, seguindo, então eu poderia colocar isso aqui e fazer o seguinte, então, né? Seno de π meios menos θ igual a menos 1 sobre n, né? Daí, então, aplicando a função arcosseno, certo? A gente pode fazer o seguinte, então. Π sobre 2 mais θ igual a arcosseno de menos 1 sobre n. Opa, não é mais θ ali não, é menos θ. E lembrando que o arcosseno de menos 1 sobre n é igual ao negativo de 1 sobre n. Daí é assim que a gente se livra daquele sinal de negativo. Então, olha só, vamos ter π meio menos θ igual a menos arcosseno de 1 sobre n. Tá? Então, para θ, vou colocar aqui ao lado, vamos encontrar o seguinte, ó, θ passa somando, esse arcosseno passaria somando também. Vamos ter simplesmente o arcosseno de 1 sobre n mais π meios, ou mais 90 graus também, né? Pode ser apresentado dessa forma, prefiro até, para representar como um resultado final. E encontramos ali então uma expressão para θ. Claro, muito mais fácil se a gente usasse diretamente este daqui, né? Mas como o livro apresenta uma função com arcosseno, certo? A gente chega nessa expressão. Aí ele usa ainda o π meios, mas a gente já pode trazer como 90 graus. Como n é igual a 2, então θ vai ser o quê? Arcosseno de 1 sobre n mais... Opa, 1 sobre n não. 1 sobre 2 mais 90 graus. Ou seja, o seno de 1 meio, ou melhor, o ângulo cujo seno dá 1 meio é 30 graus. Então, vamos ter simplesmente 30 mais 90 e terminamos com 120 graus. Ou seja, este é o ângulo, né? E a gente vê que o cosseno é um resultado negativo aqui, é um ângulo maior do que 90 graus.
tem que ser de 120 graus para ter o menor arrasto possível, certo? E aí finalizamos, ok? Claro, com cosseno também seria possível, pela questão do menos, mas talvez tenha sido melhor, porque daí a gente só assume o resultado positivo, que geralmente é o mais simples de se pensar, né? E o 90 simplesmente serve como, vamos dizer assim, uma correção, certo? Mas bem, pessoal, essa foi a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários, ajudo sempre que der. E bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.